Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Nós estamos aqui prontos, começando a nossa live, para juntos nós aprendermos um pouco da palavra de Deus, a gente aqui compartilhar, a gente aqui adorar ao Senhor, a gente também orar por você, pela sua vida, e à medida que você chegar, já comece a compartilhar a palavra, compartilhar esse link, para que outros possam ter acesso. Peço ao pessoal da igreja, da nossa igreja, já compartilha aí. Seu Emerick, Deus abençoe, presbítero Emerick, sempre ligadinho com a gente. Grande abraço a você. A Larissa, sempre ligadinha, né, Larissa? Deus te abençoe, viu, Larissa? E peço já que compartilhe no grupo da igreja o link para facilitar o pessoal para acessar, né? E vamos compartilhando para que a gente possa começar a nossa live, para que a gente possa ter o maior número de pessoas possível, para a gente estar junto aqui compartilhando do conhecimento de Deus. E hoje a gente vai falar sobre fé, né? A fé, o que ela é? Uma disposição do homem, ou ela é um presente de Deus? Ou ela é um dom de Deus? É sobre isso. Será que o homem tem a capacidade de ter fé? São coisas que a gente vai pensar hoje, né? Será que a gente, sem a ação divina, consegue realmente buscar a Deus? Né? Algo que a gente vai começar a discutir. Né? Será? São questionamentos que pra gente, a gente, tem muita gente que não aceita, não. Olá, Cléo, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, fica conosco. Lau, Deus te abençoe. Nesse momento vamos começar orando ao Senhor. E se você tiver algum pedido de oração, pode já estar compartilhando com a gente vai estar orando com você também, tá bom? Vamos lá? Olha, Cléo, lá de Itapema, Deus te abençoe, viu? Grande bênção estar com a gente ligadinho aí. Essa é a maravilhosa, essa é uma das oportunidades que nós temos, né, de estar comunicando. Dona Dalva, sempre ali ligadinha com a gente, Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Vamos orar então, pedindo a direção do Espírito Santo para nós. Ó Pai de amor, nós estamos neste momento, ó Deus, gratos ao Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido. Ainda tristes, ó Deus, por não poder estar na sua casa cultuando ao Senhor, como de costume com os nossos irmãos. Mas cremos, ó Deus, que brevemente poderemos estar juntos de novo, ó Deus, adorando e celebrando ao Senhor pelas vitórias conquistadas. Ó Pai, também nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um que nos acompanha, que tem nos acompanhado ao longo desse tempo. Que o Senhor esteja assistindo-os, ó Pai, nas suas necessidades. Que o Senhor nos livre, ó Pai, dessa enfermidade terrível. Mas que o Senhor também esteja providenciando a cura, ó Deus. Que o Senhor esteja providenciando o tratamento devido para que esse problema possa ser solucionado o mais rápido possível. Tu sabes quanto o comércio tem sofrido, a indústria, a importação, a exportação, a economia do nosso país. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Colocamos nas tuas mãos a vida do nosso presidente, do seu ministério, ó Deus, de todos aqueles que estão com ele, para que esses possam ter uma visão coesa, uma visão que procura abençoar todo o povo, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga iluminação, que a política possa cair por terra agora e que possa prevalecer a visão humana, Pai. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja, ó Deus, falando no nosso coração nessa noite, que o Senhor dirija as nossas vidas, ó Pai, com o seu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, então.
coração. Meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração. Meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o seu toque, tua vontade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Nós cremos que Jesus está aqui, né? Jesus está aí, onde aqueles que abrem o seu coração, entregam as suas vidas a Cristo, o seu Espírito passa a morar em nós. E nós cremos que o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, igreja. Dona Wanda, Deus abençoe. Fatinha, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. E peço mais uma vez, compartilhe essa live para que muitas pessoas possam ter acesso à mensagem do Senhor, o Evangelho de Cristo sendo pregado genuinamente, né? A gente possa ter a oportunidade que as pessoas saibam quem é Deus, saibam quem é Jesus, que possam ter a consciência de que sem Jesus é impossível, né, a gente ser feliz, é impossível a gente ter paz. Só Cristo Jesus que pode nos dar uma alegria incomparável, né? Manu, seja bem-vinda, Deus abençoe. Manu e Marcelo, grande abraço para vocês, tá bom? Vamos ainda exaltar o nome do Senhor, dizendo: quão formoso és.
é bom estar na presença do nosso Deus, como é maravilhoso. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é extraordinário. E é interessante, nós só temos a dimensão de como o nosso Deus é grandioso, de como o nosso Deus é gracioso, quando a gente passa a examinar a nós mesmos. Quem nós éramos? Quem nós somos sem Cristo? Quem nós somos sem Deus? O que é a nossa vida sem Deus? E a gente começa ainda a se maravilhar muito mais, ainda quando a gente começa a compreender a dimensão do amor de Deus, que se preocupa com a gente, que se preocupa com você, que se preocupa comigo, que olha para dentro do nosso coração e não enxerga nada de bom, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama graças ao sacrifício de Cristo, graças à fé que Ele coloca no nosso coração, que nós vamos olhar para tudo isso. E a gente hoje, nessa noite, nós vamos olhar para a nossa decadência humana, o que éramos sem Cristo. Pessoas totalmente infelizes. E eu gosto muito desse cântico, Só de Ouvir Tua Voz. E ele fala no refrão que só Jesus ele pode trazer paz e alegria, que a nossa vida fica doce, né? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Você tem algum medo? Então cante comigo. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só Jesus. Só Jesus que pode mudar a nossa vida. Só Jesus que traz alegria, segurança. Com Jesus não temos medo, né? Mesmo diante das adversidades, mesmo enfrentando essa situação complexa que nós enfrentamos, né? De incertezas, que Deus possa ter misericórdia de nós, que a gente possa passar por esses problemas, né? Essas dificuldades com a graça dele, né? Que possamos vencer e testemunhar, tá? Quero desde já pedir para você, que você tiver algum pedido, fizer alguma pergunta, possa estar aí comentando, mandando o seu comentário, a sua posição também sobre o que a gente vai discutir. E se você também tem algum pedido especial de oração, a gente vai orar por você também, tá bom? Então, e não se esqueça de continuar compartilhando aí a nossa live para que outros possam ter acesso, para que outros possam, para facilitar, né, a divulgação, porque muitos estão tendo, às vezes tem dificuldade de acessar. Então
Então, peço que você possibilite outros a acessarem o link, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé é um dom de Deus. O que isso significa para você? Porque será que talvez você até hoje pensa que fé vem uma coisa que vem de você mesmo? Você acredita que todo mundo tem fé? Todos têm fé? Será que a humanidade toda tem fé? Essa é uma pergunta. Você acredita que todo mundo tem fé? É algo que a gente vai pensar e vai discutir um pouquinho sobre isso. E a gente vai romper alguns paradigmas. E talvez você vai romper algumas coisas e vai confrontar com você, ok? Eu quero pedir para que os irmãos, se você tiver dificuldade para ouvir, irmãos, vocês podem compartilhar com a gente, tá bom? Que a gente pode melhorar. Eu sei que a gente, cada dia que passa, não sei se já pararam, eu acho que melhorou um pouquinho a visão aqui. A gente melhorou um pouco a iluminação, tentou melhorar o espaço, para que a gente possa cada dia mais melhorar a nossa transmissão e ter esse contato mais direto com você, tá bom? Mas se tiver alguma dificuldade, tamo aí, tá bom? Deus abençoe. Cléo, obrigado pelo feedback, tá? Vamos orar pelo seu filho. Fala pro seu filho ficar em paz, que Jesus está no controle. E nós vamos orar por ele. Vamos olhar então para Romanos 3, do verso 21 até o verso 22. Que diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória. Porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não fizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa? Que conclui: temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua. Urdem, engano, veneno de víbora está aos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ao que vivem na lei, e diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que é um só, que Deus é um só, a qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós lemos todo o texto de Romanos, capítulo 3, e na verdade o assunto ele vai até Romanos capítulo 4, né? Ela vai abranger o capítulo 4 também, quando se trata trabalhando a respeito da fé e da lei. Lau, seja bem-vinda, Deus abençoe, sempre ligadinho com a gente. Deus fortaleça e engrandeça a sua família, seu trabalho aí. Então, como a gente estava mencionando, a gente estava falando sobre essa questão. E a fé é algo que vem de todo homem? Será que todo mundo tem fé? Será que todos têm capacidade de confiar em Deus? A gente vai perceber que dentro do texto sagrado qual lemos, que não. A gente vai olhar para o texto que Paulo começa, ele traça uma face negra da humanidade, de como é o homem sem Deus. Não é verdade? Ele começa a colocar para a gente que primeiro ele coloca que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai colocar as nossas ações, a nossa vida prática, que ela, como a gente sem Deus, nós somos maldosos. Como a nossa vida sem Deus, ela não sente a necessidade nenhuma de buscar a Deus. Né? O ser humano, ele é vazio e ele por si só, ele não tem essa capacidade de corresponder a Deus positivamente, de se achegar a Deus. Então, quando Paulo ele trata, ele vai trabalhar essa ideia na mortalidade do homem, ele está tratando de uma maneira espiritual, de como o homem se encontra espiritualmente diante de Deus. Né? Ele vai mostrar que o coração do homem ele é duro e ele é incapaz de, por si mesmo, se corresponder a Deus. E aí, então, é necessário, nós vemos a necessidade urgente da ação de Deus. E nós vamos perceber no texto sagrado adiante que a fé ela é um dom de Deus, ou seja, ela é um presente que é dado ao homem. Só que esse presente, essa fé que é colocada em nosso coração, ela não é algo que é violentado pelo próprio Deus e enfiado a goela abaixo em nós, né? Mas é algo que é trabalhado juntamente com as vontades e as decisões do homem também. O homem trabalha juntamente com Deus nessa situação toda, né? É uma parceria. Deus opera, Deus trabalha, Deus prepara todo o coração, toda a situação. E aí que esse é o agir que a gente fala do Espírito Santo. E é essa fé que nos é presenteada, né? Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha no nosso coração, não de maneira violenta, né? E isso basta a gente começar a olhar e perceber como o homem é duro quando a gente vai lidar com a pregação do Evangelho. E aí a gente espera uma expectativa, uma resposta rápida da humanidade e nem sempre é isso que acontece, né? Mas a gente vai ver, primeiramente,
que como é que Paulo começa a traçar e mostrar para nós o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós não somos nada sem o agir de Deus. O como nós somos incapazes, né, de corresponder a Deus. Veja só, ele começa a traçar um perfil muito obscuro da humanidade. E aí ele começa a mostrar como o homem ele é terrível sem Deus. Como o homem é maldoso sem Deus. Nisso a gente vai, então, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre esse tema e mostrar, nós vamos ver a escravidão do pecado, o que ela provoca, os seus efeitos na nossa vida. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, verso 1 verso 3, abra lá a palavra de Deus, se você estiver aí pertinho, ou no seu smartphone, se tiver a Bíblia, abra aí, Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bom, vamos agora mergulhar então nesse perfil obscuro que Paulo começa a traçar sobre a nossa vida antes de Cristo, né? Ele, primeiramente, ele vai mostrar para a gente que nós podíamos até mesmo ser religiosos e ainda sermos mortos. Nós vamos ver um grande exemplo do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um grande religioso, um defensor da sua religião ferrenho, conhecia a palavra de Deus profundamente, mas, no entanto, nós vamos perceber que a sua história de conversão, ela vai se dar justamente perseguindo os cristãos, né? E ele tem um encontro com Cristo, e a sua cegueira era tão grande que ele estava disposto a matar aqueles que eram seguidores de Cristo. E aí, então, ele tem um encontro com Jesus e a sua vida muda. Ele passa a se tornar amigo de Deus. E a gente vai ver o que é um ser humano religioso. Ele está disposto até mesmo a matar alguém por conta da religião. Veja o que você é sem Deus, né? Paulo era alguém desse jeito. E, no entanto, veja a obra maravilhosa que Jesus opera no coração dele, de tal maneira que agora ele está disposto a morrer por Cristo. Ele dedica a sua vida a escrever cartas, a pregar o evangelho, a fazer viagens em nome de Cristo, né? E a sofrer as mais duras intempéries, né, da vida. Então, a gente vai ver que nós vemos também que Paulo ele vai afirmar para a gente que morto não entende o evangelho. E isso é verdade. Como é que um morto vai entender o evangelho? Ele traz essa figura em 1 Coríntios 2,14, que ele vai mostrar essa compreensão. Olha só, vamos lá dar uma olhadinha no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vale a pena a gente olhar, mas fique com a palavra de Deus aberta aí, né? No texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja,
Então, Paulo começa a mostrar para nós que o evangelho, ele é incompreensível para aqueles que agora não têm a presença do Espírito Santo, não são presenteados com o Espírito Santo. Eles não conseguem compreender, eles não têm a mínima dimensão. Se Deus não operar, se Deus não transformar, o evangelho para eles não faz sentido. Né? Como é que alguém vai acreditar que uma virgem gerou um filho, um homem que era sem pecado, 100%, e que morre por um bando de pecadores que não merecia nada? Isso é loucura para o homem em si, para a nossa natureza. Mas pela fé e por esse presente maravilhoso que Deus nos deu, sim, aí sim. Por isso que ele coloca aqui que o homem ele só consegue discernir quando ele é transformado espiritualmente, né? Quando ele começa a ser lapidado pelo Senhor espiritualmente. Deus abençoe, Abner, seja bem-vindo, Denis, fique conosco, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Mas olha só que interessante, mas Paulo, agora nós vamos ainda voltar para Efésios 2, verso 1 a 3. Primeiro, nós vamos olhar para o texto e nós vamos perceber que Paulo começa mostrando para a gente, em primeiro lugar, que nós estávamos agora mortos. Ele começa a explicar o que é essa morte espiritual, como é que ela se dá. Veja o verso 2 e 3 de texto de Efésios 2. Abra lá Efésios 2, verso 2 e 3. Diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então veja, Paulo agora ele ensina a igreja de Éfeso o que é alguém que é morto espiritualmente. Paulo começa a delinear aqui o perfil de alguém que é morto. Aquele que não pode produzir nada espiritualmente. E ele mostra que uma das características de alguém que é morto é alguém que anda no caminho do mundo. Quando Paulo fala sobre mundo, ele está falando sobre a filosofia, a ideia, a ética, a moralidade que o mundo produz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todas aquelas ações, as atitudes que são contrárias à ética de Deus e que permeiam a humanidade. E isso é mundo. Paulo começa a traçar então todas as ações, toda a imoralidade. O homem ele passa a vivenciar isso e achar que tudo isso é normal. Achar que isso, para ele, isso é vida. Entende? Começa a literalmente se afundar, ou seja, ele está escravo a isso. Né? Ele anda nesse caminho e não consegue enxergar o outro caminho senão esse. Ele só tem uma lei, que é o mundo. E ele é escravo desse mundo. Para ele, tudo aquilo ali é o que é certo. Para ele, aquilo é muito natural na vida dele. E ele não consegue sair disso sozinho. Certo? Então, o homem, ele é entregue às suas... Ele é escravizado, ele é direcionado, ele só caminha de acordo com a ética mundana, vamos dizer assim, a moralidade humana. Então, isso é que direciona a mente do homem sem Cristo, do homem que não tem a fé produzida pelo Senhor. E também nós vamos ver que Paulo coloca em segundo lugar que antes de Cristo nós seguimos principados e potestade.
Você tem noção do que é principados e potestades? Talvez isso vai te causar um incômodo muito grande. Mas a Bíblia vai mostrar pra gente que antes de sermos transformados por Cristo, ele está dizendo aqui que nós seguimos a Satanás, que seguimos o diabo. Ou seja, todo aquele que está fora de Cristo, que está longe dos caminhos do Senhor, inconscientemente ele segue a Satanás. Por quê? A Bíblia vai mostrar que para nós que Satanás ele é apresentado como um anjo de luz. Ou seja, ele ilude a humanidade. Ele nos ilude achando que aquilo é correto, que nós devemos andar nesses caminhos. Basta nós olharmos para os conselhos que ele deu a Eva, né? Que ele seduziu a Eva e Adão. Ele apresentou algo que parecia ser bom aos seus olhos, mas que na verdade trouxe morte e destruição. E o homem, a humanidade, começou a se decair com isso. Então Paulo começa a dizer para nós, ele coloca para a igreja de Éfeso, mostrando que antes de se render a Cristo, nós seguíamos a Satanás. Parece forte, mas isso é real. Vamos olhar mais um texto para nos iluminar quanto a isso. Olha para o segundo texto da carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Então Paulo ele vai mostrar aqui pra gente como é que o Satanás se apresenta pra gente. Ele se apresenta como um bicho feio, com um chifrão enorme, né, pintado de vermelho. Não, ele se apresenta como algo muito bom, né? Como algo bom. Ele age de uma maneira sutil. 2 Coríntios 4,4, veja lá no texto que diz, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo agora está dizendo que a humanidade ela está cega e ela não crê no Senhor Jesus Cristo, porque ela está... quem causa essa cegueira é próprio Satanás. É o diabo que cega a humanidade. O diabo é que impede para que esses venham a compreender o genuíno evangelho. E acreditem, irmãos, até mesmo o diabo usa até mesmo a religião para afastar a humanidade. Como, pastor? Sim. Ele apresenta algumas religiões que pregam um falso Cristo. O diabo usa a religião para mostrar uma falsa salvação. E portanto, é necessário que a gente fique atento a certas coisas, que até mesmo a gente, naquela ânsia de querer servir a Deus e tudo mais, nos atentarmos quanto às religiões que realmente são fiéis à palavra de Deus, que ensinam o genuíno evangelho. Ok? Mas vamos lá, vamos adiante. A gente vai olhar, então, que também não é à toa que Paulo vai dizer o que Cristo produz em nós. Cristo nos libertou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos tirando do império das trevas, como é relatado em Colossenses 1,13. Então veja bem, Paulo está mostrando para nós que realmente a gente vai olhar com todos esses textos, traz luz para nós o quanto nós éramos influenciados por Satanás.
de quem éramos escravos? De Satanás. Né? Então nós percebemos até agora que nós éramos dirigidos por esse mundo e que nós éramos também dirigidos por Satanás, né? Mas também nós também éramos alguém que é morto espiritualmente, ele vive em busca de satisfação da natureza pecaminosa. Ou seja, aquele que ainda não tem Cristo, o único objetivo dele, o foco dele é satisfazer a si mesmo. É ter prazer em si mesmo. Né? Veja o próprio texto ainda de Efésios 2, o versículo 3, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, olha para o texto sagrado, quando ele menciona sobre a nossa carne, também está envolvido as nossas emoções, está envolvido os nossos prazeres. E a gente vai olhar que quando a gente começa a se dirigir pelos nossos prazeres e pelas nossas emoções, nós percebemos que muitas delas nos levam a afastar do Senhor. Que muitas vezes as nossas emoções não têm nada a ver com adoração a Deus, não tem nada a ver com santidade, mas pelo contrário, ela nos leva para longe de Deus, ela nos leva para cometer, a gente percebe o seguinte, talvez você fale assim, pastor, a gente vê o cristianismo, a gente vê tantas pessoas assassinando assassinando o pai, assassinando mãe e tudo mais. Isso nada mais é do que o retrato de um ser humano. Por que ele assassina o pai, assassina a mãe, assassina o irmão? Porque ele se deixa dominar pela ira. Ele se deixa dominar pelas suas emoções, pela carnalidade. Não tem ação do espírito ali. Da mesma maneira que a gente vê o indivíduo que vai roubar. Por que ele rouba? Porque ele quer satisfazer o ego dele, no sentido, olha, eu preciso ter alguma coisa, e eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, não importe como eu vou conseguir. Mas o que me importa é que eu preciso ter. Eu preciso me satisfazer. Então, o ser humano ele é conduzido a isso. A gente vai ver por que o homem trai, ou a mulher, vice-versa. Hoje a gente tem visto muito as pessoas a começarem a aceitar a realidade de que a traição é algo normal, de que ter amante é algo normal. E a gente vai perceber que a Bíblia nos ensina que não é normal isso. Que o que Deus sempre prezou para a gente é um casamento entre dois. É entre homem e mulher. Mas é por quê? Qual que é o argumento? Sempre é o prazer, o amor. O amor justifica até mesmo o matrimônio entre homem com homem, mulher com mulher. Então esse é o argumento do homossexualismo hoje, né? Afirmando que tudo é válido em nome do amor, confundindo então as emoções, né? Confundindo o sentimento. Mas, no entanto, a gente vai perceber, e a Bíblia é muito clara nesse sentido, que essas ações entristecem o coração de Deus. Né? A gente vai olhar para Romanos capítulo 1, né? A gente vai olhar Deus destruindo Sodoma e Gomorra por conta desse pecado. Então a gente vai olhar para o texto sagrado que o coração do homem ele só produz coisas que desagradam a Deus. E até então, quando nós estávamos longe de Cristo, nós não tínhamos essa capacidade de fazer ou de viver para a glória de Deus, como o próprio Agostinho já defendia. Quando ele comentando sobre quem era Adão antes de pecar, era alguém que poderia não pecar. Mas depois que Adão pecou, toda a humanidade eu não posso mais não pecar.
E depois entrou Cristo, voltou. Então agora, hoje, a gente tem essa habilidade também de não poder pecar. Nós temos o poder de escolher não pecar. Né? Mas aqueles que têm Cristo, aqueles que ainda não receberam o dom da fé, ele não tem essa capacidade ainda. Mas aqueles que são presenteados pelo Senhor com o dom da fé e o Espírito Santo passa a morar nele, aí sim ele tem a capacidade de, olha, eu não vou mais viver sobre a escravidão da minha carnalidade, sobre a escravidão de Satanás, mas agora eu vou vivenciar, agora eu sou servo de Cristo, né? Agora é por ele que eu vou viver, né? E a gente vai ver, observar, que andar sobre a nossa pecaminosidade e buscar sempre a satisfação própria, ela traz inimizade com Deus. Veja só Romanos 8, 7 a 8. Romanos 8, de 7 a 8. Que diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, Paulo está começando, ele está ensinando a comunidade judaica que eles ainda acreditavam que poderiam se salvar obedecendo os mandamentos, confiados na lei, e está mostrando, olha, a carnalidade de vocês é falha. Vocês não conseguem por si mesmos. E está mostrando aqui para ele muito claramente que o viver pela carne nos torna inimigos de Deus, porque nós falhamos. Né? Falhamos. E aí, então, agora, a nova vida em Cristo nos permite a viver pelo Espírito Santo de Deus. Né? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos agora, nós somos privilegiados agora a viver debaixo da graça de Deus, debaixo da providência do Senhor e dirigidos pelo seu Espírito. Dirigidos pelo seu Espírito. Né? E a gente vai olhar para tudo isso, que sem o agir de Deus, nós estávamos totalmente impossibilitados de buscar a Deus por nós mesmos. Antes de Cristo, nós estávamos perdidos. Não tinha essa possibilidade de buscar a Deus. Né? Mas agora, em Cristo, nós somos vivos. Cristo nos vivifica, como nós vimos. Nós temos visto a semana passada, as aulas passadas, nós vimos a ação de Cristo por nós. E essa ação de Cristo produz agora nós vida. Vida. Porque nós recebemos agora pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Pela nossa confiança em Cristo Jesus. E não mais na confiança nos nossos méritos, nas nossas ações que são falhas, que nós entristecemos, nós nos entregamos às paixões muitas vezes, mas agora nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. E isso acontece, e isso só vai acontecer para essa solução para esse homem, para essa questão toda, nós vamos ver que a resposta está lá em Romanos 3, verso 20 a 21. Veja só a solução para o homem, para a pecaminosidade. Romanos 3, 20 a 21, que diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então veja que Paulo está colocando, olha, ninguém pode mais se salvar pela lei. Porque o homem por si mesmo é falho. E ele coloca agora que agora nós somos justificados por Cristo mediante a nossa fé que foi dada por Cristo em nós. Pelo próprio Deus operado nas nossas vidas, operando no nosso coração.
Ainda há um outro texto que nos ilustra bem, Tito 3, verso 3 e 7. Tito diz assim, Tito 3, de 3 a 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja e odiosos, e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós vemos que a solução de tudo isso acontece em Cristo, quando nós somos justificados e nós somos lavados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E para que a gente possa ter isso, a gente vai olhar que é necessário, então, nascer de novo. Nós vamos ver mais uma vez como que a fé é algo sobrenatural. Nós vamos olhar para o texto de João 3, do verso 1 até o verso 21, quando o fariseu Nicodemos, o religioso Nicodemos, se encontra com Jesus e pergunta: mestre, o que é necessário para ser salvo, para herdar o reino dos céus? E ele diz que é necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, na água, pela água e pelo Espírito. Veja só, vamos olhar para o texto de João 3. Abra lá no Evangelho de João. Gosto muito que as pessoas olhem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que deve falar o nosso coração, né? É ela que deve trazer luz para a gente. João 3. Isso, João 3, versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nós vemos aqui, quem não nascer da água, ou seja, e quem não nascer do Espírito, ou seja, se o Espírito não atuar, se o Espírito não transformar o coração do indivíduo, nada acontece. Nós vemos que o poder regenerador é o poder do Espírito Santo que é operado no coração do indivíduo. Veja ainda o verso 7 até o verso 8. Olha só. Não te admiras de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Jesus está mostrando que a nossa salvação é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitas vezes, você vai pregar o Evangelho para algumas pessoas e ela talvez não vai corresponder como você esperava. Talvez você vai falar, e vai clamar e tudo mais, e vai fazer um excelente discipulado, e mesmo assim a pessoa não reconhece Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela tem
no seu intelecto, mas ela não foi transformada, ela não foi tocada, ela não tem o dom da fé, que descansa no Senhor, que confia tão somente no Senhor, que crê somente no poder de Jesus, que crê que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Que Ele é o único Deus. Então, a gente olha que esse transformar vem do Senhor. E aí é interessante, vale a pena a gente olhar para uma outra narrativa que se encontra em João. A gente vai ver a história de Lázaro. Que Lázaro, ele era alguém também que ele representávamos nós ali mortos espiritualmente, né? João 11, se você quiser depois ver a narrativa, está lá em João 11, verso 1 até o 44, que vai contar a história de Lázaro, que morreu, ficou ali 3 dias morto ali, né? E depois Jesus vai lá e ressuscita ele. E Lázaro, então, ele levanta após o Senhor chamar. Mas se ali o poder do Espírito Santo, se o poder de Deus não tivesse levantado ele ali, Lázaro não sairia. Então Lázaro ali representa como nós éramos espiritualmente. Sem a ação de Deus, nós éramos mortos. Morto não fala, morto não responde, né? Morto não responde. Se não for o agir de Deus e o poder de Deus, não podemos fazer nada, né? E essa fé agora também vem nos produzir, então, um novo pensamento, uma nova mentalidade. A nova ética passa a fazer parte da nossa vida. A santidade começa a marcar a nossa vida. A busca, o prazer no Senhor começa a fazer parte de nós, pela fé. A fé que habita em nós, né? Mas é interessante a gente olhar sempre que a fé, ela é acompanhada também, Deus usa, o Espírito Santo, ele trabalha em nós por canais humanos de evangelismo. Ele também, por mais que a gente vai perceber que a fé é um presente de Deus, mas ela usa mecanismo humano para o nosso convencimento. Olha só em Romanos 10, 17 o que diz lá. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então a gente vê claramente a ação do homem, mas a ação de Deus ali, né? A gente vê que é necessário a nossa disposição em pregar o Evangelho, nós precisamos fazer. Aqueles que são discípulos de Cristo devem pregar o Evangelho, eles devem assumir a sua responsabilidade. Ou seja, se você tem fé em Cristo Jesus, você precisa se conscientizar de que você foi chamado para pregar o Evangelho. Porque nós não sabemos quem são aqueles que o Senhor vai presentear com a fé. É Ele que sopra, é Ele que vai dirigir. Então, a nossa função é pregar o Evangelho, é falar do Evangelho para as pessoas. E essa ideia, a gente vai olhar que a fé, ela também envolve a razão. A fé também envolve a nossa consciência. Olha só 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Vamos abrir lá ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Que vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabereis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Veja que Paulo, então, ele explica que o poder, o Espírito, a conversão não se deu apenas pela palavra de Paulo, mas se deu também principalmente pelo poder do Evangelho, que convenceu, que aplicou e que transformou a vida de Tessalônica.
né? Então nós olhamos e nós vemos esse poder do Senhor. Mas o Senhor, diante disso, o Senhor quer usar as nossas vidas para a pregação do Evangelho. E você, como crente em Cristo Jesus, você precisa se dispor a pregar. Você precisa se dispor a fazer discípulos. Você precisa se dispor a ser um discípulo de Cristo, né? É necessário isso também. E isso vem pelo agir de Deus. Isso também, Deus é que nos capacita e nos fortalece. Mas diante dessa grandiosa doutrina que nos foi apresentada aqui sobre a fé, que é um presente maravilhoso, e nós aprendemos o quão degradante era a nossa vida sem Cristo. O que nós éramos? Nada. O que nós somos sem Cristo? Nada. Mortos. Que a nossa vida espiritual não existia sem Cristo, sem a presença de Cristo, sem o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. É necessário que nós nos entreguemos a Cristo. É necessário que a gente possa compreender que o poder desse Deus. E aí sim, nós teremos então, nós seremos levados a uma vida de oração. Quando a gente entende e compreende a profundidade da salvação em Cristo Jesus, mais ainda nós desperta no nosso coração a nossa responsabilidade quanto à oração. Ou como nós devemos orar por aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que a gente vai ansiar para que eles, puxa, Senhor, eles precisam ouvir essa palavra, eles precisam conhecer dessa graça, eles precisam ser presenteados por essa graça maravilhosa que é tida em Cristo Jesus, né? E também deve despertar no nosso coração a prática da gratidão e da adoração constante na nossa vida. Quando nós temos essa profundidade, temos a convicção dessa profundidade, desse presente maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu, de que o nosso Deus nos deu, que é o dom da fé, de confiar em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Deus. Eu vou falar obrigado, Senhor, porque eu faço parte desse povo seleto que o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor, porque dentre muitos e milhares, hoje eu estou tendo a oportunidade de ouvir a sua palavra. Hoje eu estou tendo a oportunidade de aceitar a sua palavra e de abrir o meu coração a Ti. Que esse espírito de gratidão, de adoração, possa ser contínuo na sua vida, na minha vida. Que Jesus te abençoe. Nesse momento nós vamos orar. Quero orar pela sua vida, orar pela situação do nosso país, diante de tanta dessa situação tensa que nós estamos vivendo, insegura. O que nós podemos ter é paz e segurança em Cristo Jesus. Nós vemos que nós decepcionamos com pessoas, com líderes, nos decepcionamos com poderes, mas com Cristo jamais. E a nossa segurança não deve estar firmada nesse mundo transitório, mas a nossa segurança deve estar firmada naquilo que é eterno. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado hoje por o Senhor nos presentear com esse assunto tão importante que é a relação à fé. Esse presente maravilhoso que o Senhor nos dá. E, ó Deus, se há alguém nessa noite que não ouviu, que vai ouvir ou que está ouvindo essa pregação, essa mensagem, ó Deus, possam ter os seus olhos abertos e despertos, ó Deus, e possam ser presenteados com o dom da fé. Que possam ser transformados pelo Teu Espírito. Se há pessoas também, ó Deus, que quebraram sua aliança com o Senhor, se afastando de Ti, que esses, ó Pai, possam reafirmar a sua fé no Senhor, que possam se reaproximar
porque nós sabemos que há esperança enquanto há vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, também nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida daqueles que agora sofrem por conta da crise, a vida desse jovem empresário lá de Santa Catarina, Pai, que está preocupado. Deus, tem misericórdia dele, traz paz ao coração, traz segurança, que ele possa ter a confiança em Ti, ó Deus, e saber que esse período vai passar. Esse período vai passar, ó Deus. E que o Senhor esteja suprindo, ó Pai, em todas as necessidades, em tudo aquilo que é necessário. Deus abençoe os empresários do nosso país, para que possam superar essa fase tão crítica e difícil, Pai. Que esse momento, ó Deus, possa ser um momento também de aprendizado, de entrega, de enriquecimento ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Mais uma vez agradecer a você que nos assiste. Leandro, Deus te abençoe, Leandro. Fortaleça, obrigado porque você está ligadinho com a gente, tá? Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês. E sexta-feira, se Deus quiser, a gente estará junto de novo com a live aqui. E a gente poderá, então, compartilhar mais uma vez na palavra de Deus e celebrar a Deus tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Cléia, obrigado, viu? Por você estar ligadinho com a gente até agora. Deus abençoe, fortaleça a sua vida e creia que Deus vai abençoar a vida do seu filho, tá? Deus abençoe grandemente. Nós estaremos orando, continuaremos orando. Se você tem um motivo especial, pode escrever aí. Durante a semana a gente vai rever e a gente vai estar em oração, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma boa noite na presença do Senhor.